E hoje vamos aprender um pouco sobre José admirável, porque a igreja nos traz este título ao nosso glorioso São José. Porque a igreja tem como São José admirável. Por quê? José admirável. Vamos aprender? Vamos deixar que o Espírito Santo nos usa, fale conosco e nos traz graças abundantes também através da devoção a São José. Amém? Vamos lá. Perdão. Que admiração pode causar um homem cuja história mal menciona e o próprio evangelho envolve em uma penumbra como para dar maior brilho e realce à figura de Jesus Cristo. José admirável. Por quê? Olha o início da nossa meditação. Por quê? Por que a igreja nos traz José admirável? Que admiração tem um homem que os evangelhos pouco falam? Nós temos poucas passagens sobre a vida de São José. Pouco conhecimento sobre a tua vida. A igreja não chegou a nenhum fundamento qual era a idade de São José. Se ele era mais novo, se ele era já de idade avançada, nós não temos esta certeza. E por que a igreja nos traz José admirável? Por que esta admiração com aquele que é pouco mencionado em toda a história da igreja? São José é mencionado por São Mateus como um homem justo. Em outras partes do evangelho, como o pai de Jesus, pois não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas São José sabia. São José é dito no evangelho, quando o anjo em sonho aparece, São José, não temas aceitar Maria como tua esposa. José, levante, pegue a mulher e o menino, a mãe e o menino, e vai para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. José, levanta-te, toma a mãe e o menino e volte para Nazaré, que Herodes já está morto. São estas pequenas passagens que a Sagrada Escritura nos traz sobre São José. A igreja nos traz algumas histórias. Por exemplo, a escada de São José, que diz a história que foi construída por ele. Porque a madeira usada é uma madeira da época, não se tem prego, só se tem pinos de madeira. Não tem estrutura que sustenta toda a escada. Ela é um único vão. A graça de Deus sustenta esta maravilha. Em outra, a igreja nos traz uma suposta aparição de São José, aonde ele fez jorrar água de uma pedra. E assim temos também que nos conta sobre o milagre do sol, que Nossa Senhora disse a Lúcia, que São José e o menino Jesus também viria naquele dia. Mas pouco se fala de São José. Temos muitas orações, temos muitas devoções, mas como nós temos algo mais concreto sobre Nossa Senhora, através de toda a história, especialmente da tradição da igreja dos primeiros séculos, nós não temos sobre o glorioso São José. Então, por que a igreja nos traz esta admiração, este José admirável? Entre numa fábrica ou numa oficina. Veja o pobre operário envolto na sua blusa de trabalho, coberto de poeira, a calejar as mãos no rude instrumento do seu ofício. Que admiração pode incutir a este homem que ninguém conhece? Olha o que a igreja nos traz, olha o que a pergunta vem trazer a nós neste momento, esta pergunta, desculpe. Entramos em uma fábrica, lá está um homem trabalhando,
em uma marcenaria, nos tempos de hoje. O teu jaleco com o nome da empresa, as suas mãos calejadas, o seu ofício de carpintaria, muita poeira. Olhamos distante, admiramos talvez o teu trabalho, a tua obra, mas não admiramos a pessoa. Muitas das vezes admiramos o trabalho, mas não a pessoa que o faz. Entramos em uma grande empresa, vimos os teus operários, admiramos o trabalho, admiramos aquilo que está sendo feito, mas não admiramos a vida do operário. Deixamos o que se passou na vida íntima de São José. No segredo do seu coração, quando o anjo lhe revelou em sonho o mistério da encarnação, e acompanhamos a Sagrada Família ao Templo de Jerusalém. Olha onde a leitura nos leva. Nos preparamos. O anjo diz a São José: agora caminhamos com ele e Maria até o Templo de Jerusalém, diante de levar o menino Jesus para ser apresentado. Ali estava um santo homem, um ancião, Simeão, que tomando nos braços Jesus, arrebatado, exclamou: agora posso morrer, porque já meus olhos viram o Salvador do mundo, que há de surgir entre a face de todos os povos, com a luz nas nações, para a glória de Israel. E neste ponto do Evangelho, é o seu pai e a sua mãe que estavam admirados com as palavras do velho Simeão. Diante da profecia de Simeão, são seus pais, José e Maria, que ficam admirados por aquilo que o Espírito Santo estava dizendo através do Senhor, através do velho Simeão. A admiração de São José, de ver sobre ele, à tua frente, um filho de Deus, o próprio Deus, e receber esta graça, destas belas palavras do velho Simeão. Pois agora nós começamos a compreender qual é a causa da nossa admiração pelo patriarca São José. Nós tivemos que procurar estar distante daquilo que vamos meditar para compreendermos agora a graça desta admiração. Nós fomos diante dos evangelhos, pouco se fala de São José. Nós vamos à graça de uma empresa, nós fomos até a carpintaria daquele homem. Agora nós fomos ao templo apresentar Jesus e olhar em volta a admiração de São José e da Virgem Maria com as palavras do velho Simeão. Mas como o próprio São José admirou-se das palavras de Simeão sobre o menino Jesus, que na opinião dos homens daquela época, José era pai de Jesus. Mas ele sabia que Jesus era filho de Deus. Olha a admiração de São José. São José admira, mas tem um contexto sobre isso. Em toda a sua admiração, a ver o Filho de Deus, o povo olhava como que se ele fosse o teu verdadeiro pai. Não um pai adotivo, mas o pai que lhe gerou. Como todos os filhos que viviam naquele tempo e como nós somos hoje. Nós também ficamos arrebatados de admiração pela dignidade e pela grandeza do santo patriarca. Chamamos a subsistir, a fazer as vezes do eterno Pai, junto à humanidade do seu Filho divino. Olha,
Diante daquele povo da época, eles tinham José como pai de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Os teus irmãos não estão no meio de nós? Quando digo irmãos, no hebraico, no hebraico, no aramaico, entendemos que irmãos também quer dizer primos ou parentes próximos. Não estamos aqui dizendo que Jesus teve outros irmãos. Nós somos irmãos de Jesus pela graça que recebemos através da tua morte e ressurreição. Somos filhos de Deus por adoção e filiação à nossa alma, não o corpo físico. Nós somos filhos de Maria, a nossa alma, por adoção que recebemos do teu filho Jesus. Então, como dizemos, quando diz o evangelho, não é este o filho do carpinteiro? Quem era o carpinteiro? São José. E se nós admiramos a São José, pela graça que Deus lhe constituiu, com toda a admiração daquele homem que, impulsionado pelo Espírito Santo, leva a família de Nazaré ao deserto para cuidar dele por quase 7 anos. Depois volta novamente a Nazaré. Aos 12 anos sobe ao templo. Vai junto com Maria procurar o menino que ali estava perdido. Nós precisamos muito admirar este homem. Então, meus queridos irmãos, nós estamos começando a compreender qual a admiração que temos que ter por São José. Pois assim como São José admirou todo aquele menino em suas mãos, diante da apresentação no templo, somos nós agora que precisamos admirá-lo como nosso santo protetor, porque ele foi agraciado por Deus para ser o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que outro homem, que outro santo foi jamais investido de tão alto privilégio e de tão excelsa dignidade perante Deus e aos homens? Não tem. Não tem nenhum homem nesta terra, não houve e não haverá, e nenhum santo de Deus que será maior e que terá maiores privilégios do que São José. Não teremos. E não existirá nenhum outro. Porque São José foi escolhido por Deus para uma missão, assim como não existe ninguém nesta terra como Nossa Senhora. Aqui estamos falando de pessoas carnais. Jesus é o Deus. Ele é a divindade, ele é o Filho do Criador. Nós estamos aqui dizendo criatura nascida de um seio de mulher, gerado como nós, não pela obra do Espírito Santo. Depois de Nossa Senhora, não haverá ninguém maior do que São José. Não haverá. Porque a obra de Deus, ela já foi feita. E São José tem o teu valor. São José tem a tua graça e a tua admiração diante de Deus. E nós precisamos admirá-lo como Deus lhe admirou. Deus encontrou graça também diante de São José, como encontraste diante de Maria. José não nasceu sem o pecado original. Ele não nasceu imaculado, mas ele foi preservado do pecado na tua vida. Um homem de fé, um homem justo. Os livros contam que São José não tinha nada que era dele. Ele deixava, ele entregava aos pobres, ele entregava às pessoas que necessitavam. Todo o teu lucro que ele recebia dos teus trabalhos, ele só tirava aquilo que era para o sustento. O outro montante ele entregava e distribuía aos necessitados. Um homem de oração, um homem de conhecedor da Sagrada Escritura. Por isso que precisamos ter esta admiração a este homem, a este santo que tem um culto à parte, o culto de protodolia, o primeiro entre os santos. Meus queridos irmãos,
Nós temos Deus, a Trindade Santa é um culto de adoração, um culto de latria. Nós temos um culto de veneração, um culto de hiperdulia, que é dado somente à Mãe de Deus e nossa Mãe. E depois é São José, é um culto à parte. Por isso, hoje, diante desta admiração da história do castíssimo esposo, é que a igreja nos traz. Dito tudo isso, nós podemos concluir que com os votos trazido neste momento e referido através de nossa interpretação, dista pelo Espírito Santo por aquilo que a igreja nos mostra, só nos resta implorar à Santíssima Virgem que faça raiar em breve o dia para sempre feliz, em que teremos de tributar ao seu virginal esposo um culto especial à parte. Como especiais e singulares foram os seus privilégios na ordem da graça e da santidade. São também os nossos votos. Meus queridos irmãos, assim como Deus admirou, olhou para São José, escolheu-lhe para ser o pai adotivo do teu filho. Assim como São José admirou o esplendor e a graça e a grandeza daquele menino, assim nós hoje precisamos olhar para a vida de São José, admirar-nos ele como um grande santo, como o primeiro entre todos os santos. A igreja nos pede para termos um culto à parte a São José. Nós temos os nossos santos de devoção, mas nós precisamos ter uma devoção à parte, como temos a Nossa Senhora, a São José. Meus queridos irmãos, se Deus lhe escolheu para ser o pai adotivo do teu filho, nós precisamos escolhê-lo também como um santo protetor. Por isso que nós, todas as quartas-feiras, nós nos encontramos para rezar a São José e pedir a ele a sua intercessão. E foi ele que tocou em meu coração para que nós pudéssemos unir a devoção a ele pelas chagas do teu filho Jesus. Porque nós também podemos dizer, Jesus também é filho de São José. Porque, como nós dizemos, pai não é o que gera, é aquele que cuida. Deus gerou o teu filho. Deus é o Pai misericordioso. Mas nós também podemos olhar para a vida de São José e dizer, ele também é pai. Ele é o pai adotivo. É o pai que cuidou de Jesus carnal. É o pai que cuidou daquelas mãos frágeis, daqueles pés fragilizados, que depois com 33 anos, foi ser crucificado, foi ser pregado, foi ser maltratado. Aquele corpo, aquela testa que São José beijava para abençoar o menino Jesus, foi coroado de espinhos. Aquelas mãos que São José pegou, lhe ensinou o ofício de uma carpintaria, como segurava em um martelo, como planava uma madeira com as máquinas da época, manuais, como serrar um pedaço de madeira. Aquelas mãos São José beijava muitas das vezes machucada com os cravos que penetravam da madeira, já era prefiguração do cravo que iria transpassar as mãos de Jesus. As pequenas ferpas que entrava, que precisava ser tirada, quem mexe com madeira sabe o que eu estou falando, era uma prefiguração daquilo que Jesus iria sentir. Por que então não admirar a grandeza de um homem, de um santo como São José? Por que não admirar neste momento a grandeza de nossa igreja, que nos dá o direito de termos um culto à parte a São José, de uma devoção, de contar com a sua intercessão? Porque nós podemos contar com a intercessão de todos aqueles que estão nos céus. E se Jesus disse aos seus discípulos e àquela mãe, não sou eu que escolho quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Os grandes teólogos vão dizer que à direita de Jesus está Maria, à esquerda São José, assim como ele está à direita do Pai. É lugar privilegiado, que tem lugar a São José e a Virgem Maria, nenhum outro a mais. É o lugar diante, durante e toda a eternidade.
junto ao teu filho Jesus. Por isso é importante. Olha a importância de admirarmos, mas também não somente admirarmos, estudarmos, compreendermos e rezarmos pedindo a intercessão de São José. Que depois, diante desta meditação, daquilo que nós estamos compreendendo, que possamos admirar mais a tua vida. Buscar mais compreender daquilo que pouco a igreja nos traz. É pouco, a igreja nos fala pouco, a igreja tem pouco conhecimento sobre a vida de São José. Nem mesmo nós conhecemos aonde está o teu corpo. Uma grande mística da igreja, se chamada Ana Catarina de Emmerich, diz que o corpo de São José está incorrupto sobre esta terra e será uma das grandes graças que a humanidade receberá, encontrando o corpo de São José, e ali se dará muitas conversões e muitos acreditarão. Mas hoje, algo que admira e algo que podemos admirar é crer naquilo que Jesus disse. Feliz daquele que crê sem ter visto. Nós cremos em toda a grandeza de São José, porque se ele admirou aquele menino, Deus admirou também a vida de São José. Deus olhou quando criou São José, foi como no Gênesis, criando Adão e Eva, ele disse: muito bom, bom demais. Eu vou fazer agora uma criatura perfeita que eu vou admirar para que possa ser o pai adotivo do meu filho. E São José tinha um livre-arbítrio e escolheu seguir Jesus, seguir a Deus. E nós hoje, meus queridos irmãos e irmãs, vamos procurar admirar mais a vida de São José. Vamos procurar estudar mais, ter mais conhecimento. Buscar mais se entregar a Ele. E deixar que Ele também seja o santo protetor de nossas vidas e das nossas famílias. Que Deus seja louvado e o inimigo derrotado. Meus queridos irmãos, o meu coração está como os discípulos de Emaús, está queimando, porque hoje eu compreendi muito mais o que a igreja nos traz e qual toda a admiração que temos que ter pela vida e devoção a São José. São José foi o homem que admirou o menino Jesus. São José foi o homem também que encontrou graça diante de Deus. E São José é o santo que nós também devemos admirá-lo. Como diz Padre Pio, eu sofro vexações do inimigo todos os dias, menos às quartas-feiras, que eu sou protegido pelo glorioso São José. Espero que você tenha gostado desta partilha, que você possa ter absorvido. Na simplicidade, tentei explicar toda a admiração que a igreja e que nós devemos ter ao glorioso São José.